Boa noite. Boa noite, meus amores. Como estão? Essa semana linda, nesses dias maravilhosos que estamos aqui passando. Olá, Andréa. Tudo bem? Coloca aqui uma luz que eu esqueci de colocar. Não vou conseguir. Tá tudo bem? Vamos lá. Mais sobre a importância do despertar. Hoje com a nossa querida Andréa Schuller. Eu tô aqui aceitando. Ah, entrou! Tudo bem, meu amor? Bem-vinda! Muito grata, boa noite, Betty. Então, meu amor, tudo na paz? Tudo bem? Tudo na paz, tudo ótimo. Tava aqui vendo estrelinha. Estrelinha que não é estrelinha. Estrelinha que não é estrelinha, porque ela mexe muito. É a estrelinha que a gente produz através do Instagram, né? Exato. Não, estrelinha aqui, que ela faço até de oráculo já. Ah, tá. Pensei que eram as estrelinhas do meu filtro. Ah, também. Essa tá um pouco mais longe. Que boa, aqui a lua está fantástica. Tava bem aqui na Estávamos frente da minha sala, assim. Maravilhosa. aqui também. Linda, maravilhosa. Imagine domingo, quando ela vai estar no ápice, né? Totalmente cheia. E aqui o tempo tá limpo. Yes! E aí, gente, hoje também estava ótimo. Ai, que legal! Você está na Suíça? Tô em Zurique. Já vivo aqui quase 20 anos. E eu moro bem... Bom, sou quase vizinha, agora ex-vizinha da Tina Turner, porque ela mudou. Tá tudo certo. Direito de ir. Exato. Ela passou para outro plano e eu não sabia. Eu moro aqui, tipo, de frente, 50 metros, eu moro para minha esquerda. E meu irmão, a sua vizinha, tipo, transcendeu, desencarnou. Eu falei, pensei que era minha vizinha de porta. Eu falei, gente, eu nem sabia, minha irmã, a Tina. Que Tina? Ele é Tânia. Eu falei, acorda, Eu acho que nós estamos todos assim, viu? Mais para lá do que para cá. Exato. Então tá tudo certo. Aí eu, tá, entendi. Aí aqui eu moro bem pertinho da natureza e bem pertinho do lago, né? Então, assim, não posso reclamar. Eu tô, tipo, a 6 quilômetros de Zurique, do centro, e tem toda a natureza que eu preciso. Era o meu sonho morar aqui onde eu tô agora. Maravilha, você co-criou e chegou aí, Comprei meu realizou. trabalho, comprei minha garagem, procurei meu marido. Eu também co-criei onde eu estou, então tá tudo certo. Agora estou pertinho do mar. Ai, que gostoso! Aqui parece que é uma praia. O pessoal fala que eu vivo na praia. Pois, pertinho de Maceió. Então, estou perto do centro, né? De todo o centro urbano e perto da praia. Então, todo dia a gente vai caminhar com os cachorros na praia. É uma delícia. Mas, enfim, a gente vai co-criando isso. E quando eu estava nessa cocriação, foi muito interessante, né? Porque eu estava morando em Portugal. E eu vim ao Brasil resolver umas coisas, na época de pandemia, era 2021, teve acho que a terceira onda, a quarta onda, já não sei. E aí a gente ficou preso de novo em casa. E eu estava num apartamento sozinha, e aí eu me dediquei muito à expansão, né? E estava recebendo uma sessão energética quando eu recebi assim, volta para o Brasil. Imediações de Maceió. Aí eu, tá bom, volto para o Brasil. Aí liguei para os meus filhos, né, que eles estavam lá. Ele disse assim, que tal a gente voltar para o Brasil? Eles disseram, acho ótimo, só não queremos voltar para Salvador. Eu disse, então pronto, aceito, vamos para Alagoas. Para onde não sabemos. E aí viemos para cá. E agora, depois de um ano, eu cheguei na casa que eu via, né, visualizava que era próximo ao mar. E aí agora a gente mudou e estamos aqui pertinho do mar. Que lindo. Aproveitando essa cocriação deliciosa. Ai, que lindo. Eu cocrio o mato, porque eu já morei no mato, né?
Eu morei no Rio de Janeiro, eu sou do Rio, e eu morei 2 anos na floresta, ali na Serra de Petrópolis. Então, Sim. assim, para mim é muito normal. Meu pai era índio, né? Meu pai nasceu no Acre, na tribo Kaxinawá, que difundiu a ayahuasca e tal. E aí, meu avô despertou com a ayahuasca. Eu fui perguntar para o universo de onde vinha a minha energia magnética. Porque, assim, às vezes é meio forte. Tem gente que chega a 2 metros do meu campo, toma um choque, entendeu? Então, tipo assim, eu falei, de onde é que vem? Tem que ter vindo de uma forma genética para o meu corpo, isso também. Sim. E aí eu joguei a pergunta para o universo porque me veio um chamado de eu consagrar a ayahuasca. E eu sou super contra qualquer tipo de droga, alucinógena, qualquer coisa. E eu sei que não é, que é para abrir as portas, etc. Mas eu sou aquela virginiana, assim, sabe? Né? Eu sou a droga. Não preciso ir lá. E aí eu joguei para o universo a pergunta. Eu falei, ok, por quê? E de onde vem essa energia? Eu achei, Beth, o diário do meu avô de 1958 no Google. Ele foi tese de um primo meu, falando, ele ajudou na catequização dos índios lá e tal. E aí ele falando, o texto dele, parece que escrevi hoje, assim, essa energia magnética que muitos falam pela ignorância, ser a energia do mal, nada mais, nada menos do que energia divina, sabe? De Deus, papapá. Eu fiquei assim, ai, uau, meu avô despertou ayahuasca. Porque ele viveu na floresta, ele viveu na tribo, né? E teve meu pai lá. Então, assim, aí eu entendi, porque, né, na verdade, eram as informações, né, da minha família, porque veio claro, a maioria veio de lá da Amazônia, então, para eu, vamos dizer, integrar, né, alguma parte que faltava. Então, tipo assim, para mim foi super tranquilo, eu não passei mal a primeira vez, eu consegui 3 vezes, e na última vez, seguindo os conselhos de Matia de Stefano, né, a gente conversar com a erva, com as raízes, falar, eu quero isso, essa resposta. Aí eu estava lá, tinha mais outras 2 amigas, e eu vi uma coisa que até a Meire Yamaguchi também viu a mesma coisa. A gente parece que vê a Matrix fazendo assim, sabe? Tipo assim, aquelas imagens assim meio... não sei se é a palavra. Umas imagens meio doidas, mas tipo assim, eu mais 3 vimos a mesma coisa, entende? Tipo assim, então não é viagem, você realmente abre as portas, né? O DMT. Tem o filme DMT, a Molécula do Espírito, que tem gratuito, quem quiser ver, por favor, na internet, YouTube tá aí. E aí, Legal. E quando eu comecei a ver aquilo, começou a me distrair, eu olhei para o teto branco, eu falei, ué, pensei que tinha alguém refletindo, sabe? Aquelas luzes assim, porque tava lindo, assim, lindo, uau. Aí eu falei, tô alucinando de olho aberto. E eu assim, esfregava o olho e olhava. Eu falei, alguém botou uma luz aqui. E uma amiga rindo, e a outra veio dormindo, estava falando com o Ryan, dormindo. Foi pra fonte. E a outra rindo. E eu olhando, eu falei, não, alguém botou um negócio no teto. E aí daqui a pouco eu falei, tá muito lindo. Aí eu falei pro meu corpo, tá muito bonito, mas não tá me dando a resposta, tá me distraindo, bota pra fora. Aí eu sentei, depois de um minuto, bum, né? Botou pra fora, aí eu fiquei tranquila. Mas na verdade aquela era a resposta. Pois aí você me falou da sua descendência indígena, né? Eu também tenho descendência indígena. Ai, que legal. Só por parte do meu pai, a família Icó, né? Uhum. Icó é uma tribo indígena, só que está extinta. Icó é uma tribo indígena. É aquela branca, aquela tribo de pele branca que tem no Goiás? Não. Ela é daqui do Nordeste, eu não me lembro exatamente se é de Pernambuco, mas é por aqui. E por parte da minha avó, eu tenho descendência dos Tupinambás. Uau! Então, meu pai tinha descendência indígena por parte de pai e de mãe. Que legal! E aí a gente carrega o nome, né? Da descendência dos Icós. Então, é uma família imensa que já está aí por toda a parte do Brasil. Eu não conheço muita gente, né? Eu só conheço a família mais próxima, mas sei que tem muito Icó por aí. E é o meu nome de trabalho, né? Porque eu tenho mais 2 sobrenomes, eu uso o Icó. O Icó que eu sempre usei, sempre. Desde que eu me conheço, eu uso o Icó. Eu acho uma energia muito forte, muito potente. Né? A energia indígena, ela é forte, ela é potente. Né? Eles são silvícolas, né? Porque vivem na natureza, entendem demais da natureza, convivem com ela, né? Compartilham, conectam-se com ela. Simbiose. E isso é muito raiz, isso é muito Gaia. Né? Eu costumo dizer que nesse momento que a gente está fazendo o despertar, né? Entrando já no nosso tema,
que a gente está no despertar, a gente se perde um pouco acreditando que a gente precisa estar conectado com as estrelas. E aí a gente faz um monte de trabalho para abrir os chakras superiores, esquece que nós somos integrais, né? E que a gente está no planeta Terra e que a gente precisa ancorar a energia aqui. Exato. Nós somos um todo. Não dá para a gente dividir, dizer, ah, não, só os 4 superiores. Não, nós temos 7 principais, fora os outros todos, né? 7 no corpo físico, né? Principais. Então, assim, a gente precisa começar a observar em nós mesmos aonde nós estamos nos boicotando. Porque quando a gente está muito no etérico, né? É maravilhoso, é uma delícia, a gente não quer voltar, né? Mas a gente tem um propósito aqui. E tem uma responsabilidade aqui. A gente tem um propósito aqui, né? Nós somos um ser num corpo Exato. físico que veio com um propósito de ancorar a luz. Exato. E se a gente não está ancorado, a gente não ancora a luz. Não consegue, não tem conexão. Nós somos a Terra, né? Nós somos seres em simbiose com a Terra. Então, a gente sente a mãe sente a gente. Então, eu estou fazendo um trabalho também de conexão cósmica, que, na verdade, eu sempre fiz isso e agora está aprimorou. Aí, quando passaram essa informação, eu falei, tá, mas qual a intenção agora de eu botar as pessoas lá para cima, sendo que é para entrar no coração? Porque, na verdade, a conexão tem primeiro na Terra, a raiz abraçar o centro, a mãe. Aí me mostraram, assim, porque eu uso taquion como se fosse a mãe. Tipo assim, as raízes brancas ancorando, conectando com os intraterrenos, interoceânicos, os cetáceos. Aí sobe, faz uma limpeza energética, desbloqueia. Faz eles me passaram uma tecnologia que falaram, tipo, a luz, não, é o fluido lumínico violeta. Aí dá uma lavada, limpa, faz uma honra aos ancestrais, trabalha as raízes. Pai, mãe, criança interior e depois sobe. Aí conecta com a rede de Ossoio do Matias Stefano, na verdade é do Matias, né? Que ele reativou, ou seja, Atlante, e depois vai para os planetas e tal. Aí eles me mostraram isso, olha, você vai... Aí me mostraram a imagem assim, eu saindo, pegando várias ferramentas luminosas, saindo do planeta mesmo, voltando para o centro do meu ser, aí no meio aqui tinha uma pedra bruta, e ali... E aí, tipo assim, você vai mostrar. Porque as pessoas falam assim, fica em estado zen, acalma a mente. Como é que a gente sabe? É a mesma coisa assim, sabe? Tipo, como sentir isso? A maioria das pessoas não consegue parar de pensar. Então, tipo assim, a gente juntando os nossos 144 aspectos cada uma, 288, mais ou seja, mais o campo, a intenção, a pessoa consegue chegar naquele estado praticamente teta, sentir, sabe? Tipo, é uma meditação quase uma hipnose. Então, ali expandir, perder a pele mesmo, e daí sentir o tudo. E olha lá para baixo, para a pérola azul, e lembra que você tem uma nanotecnologia de experiência lá embaixo, que a gente decidiu colocar a pele para ter uma ilusão de divisão e uma experiência individual. Então, para voltar aquela consciência de que eu também estou aqui, olha em volta, quantos planetas também você está. Então, para a gente poder ter essa consciência, voltar, e quando estiver sozinha, pegar o atalho no coração, você sentir aquela de novo, falar, é isso, foi aquilo que eu senti aquele dia. Não precisa nem ir lá, você já está com aquilo ali instalado. Ou seja, o teu corpo já reconhece o que é uma expansão de consciência, sabe? Com Que é o certeza, barato. com certeza. Para que drogas? Aí todo mundo fica, ai! E eu fico escrevendo, a pessoa me escreve depois de 2, 3 meses. Porque é progressivo, né? Porque você vai recebendo luz. Vai recebendo luz, abre o canal. E aí ativa o tubo prânico, tá? Essas coisas. E é progressivo. Então, assim, a pessoa, o que que faz? Eu falei, cara, eu não gosto nem de falar, porque parece que eu tô vendendo aqueles remédios que servem para frieira, que servem para hemorroida, para gengivite, sabe? Aí eu falei assim... Melhor nem falar. Lê lá os depoimentos que as pessoas estão sentindo, porque a luz é inteligente, ela vai dar o que você precisa, o que você quer, pela sua autorização. Isso. Se der o cagaço quântico, pá, bloqueia também. Bloqueia, pá. Como eu já fiz 2 vezes. Sem vergonha de falar, porque às vezes dá uma assustadinha, né? Quando você começa a sentir tudo e saber tudo. Teve uma vez, na primeira vez eu entrei paranoia, eu falei, gente, qual a graça de saber tudo? Saber o que está com tudo. Eu não quero. Eu não quero. Eu parei porque eu não quero. E aí a gente vai acostumando, adaptando o corpo. Agora, tipo, ok, eu me
conecto aquilo, eu consigo, agora minha energia eu consigo, tá, tipo, isso sim, isso agora não. Porque senão a gente meio que dá uma pirada no início. Tem uma moça me tirando e falou, Déia, eu tô no mundo de Nárnia. Eu continuo conversando com as minhas clientes que viram amiga, porque elas não têm com quem conversar, sabe? Vem um É. ET, ou então passei para outra dimensão. E aí a gente estava numa aula não sei aonde, no astral. E eu falei, tranquilo, cara, comigo, ó, de boa. Pode falar à vontade. Eu só tenho que daí pra cima. Tem um momento em que a gente não tem com quem falar esses assuntos, né? Beth, eu dou aula de reiki há mais de 10 anos, né? E aí, eu tive tem clientes, teve uma senhora de mais de 60 anos, que a gente ficou conversando. O curso de reiki eu dou privado, eu adoro dar privado. Sim. Agora eu tô pouco tempo com as terapias, mas de 4 a 5 horas. A gente ficou 8 horas conversando, porque ela é abduzida. E ela não tem com quem conversar. Ela falou, tu não pensa que eu sou louca, ainda mais velha. E aí, ficou conversando, falei, gente, tanta coisa, sabe? Aqui tem muita gente com muitos dons. Ah, bruxinha, nananã. E o pessoal fica com vergonha de falar, sabe? Fica tomando cuidado. Eu ia falar que se dane, agora essa vida não vamos queimar mesmo, tô nem aí. Eu gostei dessa. Porque queimada nós já fomos de qualquer jeito, né? A gente já passou por essa experiência e a gente não está escolhendo mais ela. Agora eu falo que se dane, é doido, doida mesmo. Tá pagando, como eu falo, tá pagando meu imposto, não tá pagando meu imposto, então quero que se dane. É isso mesmo. Isso mesmo. E cada dia a gente expande mais, né? E se perde. Se perde, na verdade, a forma de falar, né? A gente se encontra, né? Mas a gente meio que se solta do corpo, né? E começa a se sentir além dele, não é fora dele, é além dele. Exato. Porque nós estamos muito além dele. Exato. Mas e pra aí, gente saber que esse processo... Desculpa, falhou. Desculpa, falhou. Pode falar. E todo esse processo, ele é um processo cumulativo, né? A gente vai fazendo, né? Vai despertando e fazendo os processos energéticos. Os processos energéticos são fantásticos, maravilhosos para a gente poder dar uma expansão, a liberação, né? Num nível em que a gente não tem ainda a possibilidade de alcançar e que hoje já não há mais necessidade da gente alcançar tudo. A gente hoje não precisa saber o que é que a gente está liberando. A gente precisa liberar para a luz poder entrar nas nossas células, né? Para esvaziar, para ter espaço, para o espaço vazio ser preenchido pela luz. Né? E aí a gente precisa chegar num espaço interno de confiança e entrega, para que a gente solte e abra o receber. Porque se a gente não abrir o receber, não adianta. Não tem conexão que dê certo, né? Que faça milagre. Porque a gente precisa fazer a nossa parte. Que é se abrir para receber, entregar, né? Confiar naqueles seres que são a nossa família cósmica. Exato. A intenção de conectar com eles é muito importante. Eu dou uma meditaçãozinha de 5 minutos de conexão com a luz, fazer de manhã e de noite para continuar essa frequência. Depois de 2 semanas eu dou uma outra de uma limpeza mais profunda para continuar, para não parar. E agora tem gente escutando há 3 meses. Eu falei, gente, para de escutar essa meditação de 5 minutos. Vai para uma outra. Não, eu gosto. Eu falei, vou fazer uma outra para amanhã e para noite. Fico com pena. A mesma porque eu nem aguento mais essa meditação. Aí eu falei, tá, vou fazer. Mas isso, sabe? A gente veio aqui para a gente ter a consciência, porque ser ilimitado dá medo. Então a gente veio, colocou uma divisão, né? Que nem a mão, né? A gente não sabe. Quando a mão descobre que tá unido, os dedos estão juntos. Então, a gente coloca uma divisão para a gente ver o que eu posso fazer passo a passo. Eu sou capaz disso, eu sou capaz disso, eu sou capaz disso. Por isso que é a graça da vida da gente desenvolver os talentos e habilidades. Se a gente expandir tudo que a gente pode. Que nem o pessoal fala, quero expandir. Eu falei, você estuda. Porque assim, você tem sinapses cerebrais. Então, quanto mais sinapses você tem, depois quando você expande, você tem como expandir. Se você não tem nada dentro do seu cérebro físico, você não tem o que expandir. Então, estudar, aprender, compreender as coisas que depois a compreensão fica mais profunda. Né? Então, tipo, aquela coisa de estudar, como diz o Hélio Couto, se você não faz palestra no físico, vai fazer palestra com o seu bubute, com o seu bubute energético, vai ficar sentado. Então, você que escolhe. É isso mesmo. A gente precisa realmente fazer essas escolhas, né? Para a gente poder enfraquecer as sinapses que são limitadoras, criar as novas sinapses e as fortalecer gradativamente. Né? É um
processo. Muitas vezes a gente não entende que é um processo e a gente quer que seja um passe de mágica. Não, eu descobri isso, já acende. Vamos devagar, né? A gente está nessa bagagem aí há muito tempo, cheio de caquinha que a gente trouxe, né, das histórias todas, e a gente acumulou, isso aí está densificado no nosso corpo. A gente precisa ir soltando. Imagine a quantidade de luz que está chegando, e ela está chegando gradativamente, né? Há décadas. Ela está chegando, está chegando. A gente não tem condição de receber essa luz toda de uma vez. Não dá. Senão a gente surta. E o nosso corpo pipoca. Não dá. Não dá. Limpar. Tem que tirar a informação velha para descender a nova. Eu fui com a tia de Stefano 3 anos para o Egito, né? E aí a gente fez o trabalho da ativação na rede, foi em 2020, 21 e 22. Então, em 2020, foi isso. Foi todos os templos, tá? A gente fez a limpeza do útero. Ele falou, o útero é que guarda todas as informações. Então, a gente ficou um mês sem... ele pediu para quem comesse ainda carne ficar sem animal. É por causa da informação, porque o animal é um USB, tem muita informação, ainda mais emocional. Quem fumasse, tomasse café, diminuísse o quanto pudesse, não pudesse parar. E sexo também, um mês. Então, para fazer essa limpeza, para depois descer. Aí a gente teve essa limpeza lá, foi forte. E no último dia, Beth, a gente foi para uma pedra lá, num templo lá maravilhoso. Todo mundo ver a pedra, todo mundo agarra pedra. E lá, como é proibido meditar lá no Egito, então ele falou assim: tecnicamente, quando vai dar o nome do grupo, a gente fala que nós somos adoradores de pedra. Verdade, viu a pedra, lambendo a pedra, a informação da pedra. E o cospe no canto, que o Mantia fala, deixa o DNA, antigamente era sangue. Ele falou, agora você dá uma cuspidinha para ficar conectado com aquele lugar, né? Então eu vou no lugar e vou lá. Pensar que é desrespeito, eu vou lá de escondidinha. E aí o pessoal lambe pedra e fica agarrado. Aí a gente botou a mão na pedra, tipo, né? Quando a gente foi, eram 100, depois em 2021 era 144, nós fomos 144, e em 2022 já foi mais de 2.000 pessoas aí já. Mas quando a gente era 100, 144, eu sempre conseguia botar a mão na pedra, assim, e aí eu botava uma para outra, ou então a pessoa bota a mão no teu ombro para fazer a rede, né? Sim. Menina, aquele dia, a gente estava ficando em pé horas, mas aquele dia, só uma horinha em pé, as pernas estavam tão pesadas. Tinha uma moça que estava há 5 anos na menopausa, ela menstruou. Todo mundo. E descendeu. E quando eu comecei a fazer aqui a cerimônia do cacau, tal, que eu estava atendendo aqui no consultório com a sócia, e aí a gente fazia a cerimônia do cacau e pediram para me ver na mente, passa a informação do útero, porque o Matias falou, agora viaja. Porque essa informação que baixaram na gente é para essas novas mamães, para terem capacidade frequencial para os novos bebês, né? Que falam que até 2025 vão nascer seres de 7ª dimensão, vai nascer muita tranqueira, mas tem que nascer os mais de alta frequência para equilibrar, né? Aumentar a frequência. E aí expande essa informação. Então, na cerimônia do cacau, eu dava a mão, uma por uma, depois a gente fazia todo o processo de limpeza, tal. E aí botava a mão e visualizava a gente conectada e passava aquela informação. Eu sentia aquela carga de energia, vum, energia de Isis, Hattori, pá! E todo mundo, eu falei, caraca, eu senti aquele negócio em mim. Agora eu faço online, que é a mesma coisa. Mas, tipo assim, como o feminino é forte, né? Como a nossa energia, como nascer mulher a gente tem como se fosse uma responsabilidade. Eu me sinto com uma responsabilidade um pouco extra. Porque é conectado com a mãe, do plexo para baixo, a gente ainda é conectado com a mãe, falam que agora a tendência a luz vem até a frequência da polaridade positiva aqui do cosmos, que vem até o coração, vir até o plexo, que a ideia seria a gente espalhar amor, né, no plexo, que seria a conexão egóica, comida, ou seja, a luz descender mais e mais, né, até a gente ter a integração do ser. Então, assim, essa consciência, por que entrando no tempo, o despertar, eu acho que para a gente simplesmente, se a gente olhar da visão 3D, né, da vida normal no dia a dia, a gente está vivendo, como eu costumo dizer, evoluir no Himalaia, iluminar no Nepal é maravilhoso. Você não tem ninguém lá, ficar só meditando no prana. Agora aqui dentro do trem, dentro do ônibus, com o pessoal doidinho na rua, com o chefe do lado gritando no seu ouvido, aí é outra coisa. Aí não é para qualquer um. Então, dentro de um sistema que ainda tem um trabalho, né, numa multinacional,
Então, dentro do sistema, a gente já começa já conseguir realmente voar, a gente saber voar na luz e nas sombras. A gente está na dualidade, a gente está no planeta dual. Então, tipo assim, essa flexibilidade é muito bem vista, né? Vamos dizer, no futuro evolutivo do planeta. Então, assim, eu acho que o que facilita, que nem meu chefe, né? Eu trabalho em exatas, eu trabalho com tax service, serviço de imposto de empresa, tipo assim, tá. E eu estudei marketing. Eu tô lá porque eu quis, eu co-criei, entendeu? Eu queria trabalhar nessa empresa, eu queria trabalhar nessa empresa. E não é nem para estar lá, porque eu não podia entrar lá, porque eu não tenho nada na Suíça, não tenho nenhuma escola suíça. Mas, enfim. E aí, tô lá porque eu co-criei. E aí, meu chefe, você, Andréia, espiritual. Eu falei, boss, que eu chamo ele de boss. Falei, boss, olha só. Ser espiritual não é uma questão. Imagina só, você está num jogo de tabuleiro de xadrez e você pensa que você é uma peça, que é um peão, que é a rainha, você está ali olhando, ó, tudo no mesmo nível. Quando você se espiritualiza, você olha de cima, você vê que você é o jogador, você não é uma peça. Eu falei, boss, ser espiritual não é questão de desenvolver espiritualidade, é questão de esperteza. Aí ele me olhou com aquela cara de não sabia se eu era muito doida ou se eu dei muita coisa para ele pensar, entendeu? E aí o pessoal sabe o que eu faço lá, todo mundo já sabe. Ele fica assim, Aí fica com aquela cara meio confusa. Aí eu falei, é esperteza, ou seja, é muito fácil. Às vezes, assim, o processo, às vezes, no início é difícil. Porque para construir uma coisa nova, você tem que destruir o que está fraco. Então, às vezes, tem muito movimento, tem mudança, porque é aquela coisa que eu estava falando hoje. Todo mundo quer mudança, mas ninguém quer mudar. Então, às vezes, vem para dar uma chacoalhada, sacode, sacode, sacuda. E para tudo assentar, para começar. E mesma coisa, como eu tive um divórcio, para mudar aqui, eu mudei de cantão, de cidade. Parece que eu mudei de país, né? Porque troca placa de carro, troca seguro, troca banco, troca tudo. Falei, gente, se soubesse que estava tudo trabalho, acho que eu tinha pensado duas vezes. Desistir do divórcio só para ter que mudar tudo. Não, foi bem, ainda bem que eu nem pensei no trabalho que ia dar. E aí, mas tipo assim, o preço que eu paguei pela minha liberdade, vamos dizer assim, meu marido, tadinho, ele era maravilhoso. Meu primeiro marido é um ser humano assim, não desperto, mas uma coerência, um coração maravilhoso. Para a terceira dimensão, arrumava minha gaveta de calcinha, de meia, lavava a roupa, beleza, perfeito, ascendente em virgem, um ano. Mas, tipo assim, eu queria mais, eu queria me conhecer, ficar comigo, finalmente. Então, assim, quando eu fiz todo esse processo, quando eu me senti assim, tadinho, nunca nem me prendeu, eu nunca nem dei a chance de ninguém me mandar nada, entendeu? Mas eu me sentia livre, mas energeticamente. Então, esse preço eu pagaria milhões de vezes. Então, assim, é aquilo. Quando você vê, vai dar um certo trabalho, mas depois, quando você se liberta, que o pessoal chega assim, o que é que você alcançou? Porque as pessoas viram a minha mudança, tá? Porque eu era extremamente ansiosa, eu nasci uma criança nervosa. Os seres falavam comigo que eu nasci pela cultura racional, né? Fui criada pela cultura racional. Então a gente ia na salinha dos pretos velhos, assim, a minha filha, por que você é nervosa? Eu nervosa? Como eu tô nervosa? Não tô nervosa, não tô nervosa. Pra mim era normal. E eu falei, gente, se um ser como eu, que virou um ser humano, uma adulta muito ansiosa, consegue meditar, 5 minutos, Beth, me coçava toda, me dava um estreco, eu roncava. Só tinha uma amiga que roncava mais do que eu, que a gente ficava rindo, porque eu não conseguia escutar a meditação, porque a ronco dela era tão alto. Falei, se eu consigo meditar, se eu que comia meio quilo de carne, comia carne crua desde criança, tomava sangue, comia fígado cru, sabe? Eu parei de comer carne, mas não porque assim, porque tem que parar, não deu vontade mais. Se eu tenho vontade, eu como. Mas agora tem umas carnes agora vegana maravilhosa. Até mais gostosa, na verdade. E aí, tipo, não é que a gente seja especial. É o processo, sabe? O pessoal vai dentro. Eu vou ter, porque eu não quero parar de comer carne. Eu falei, cara, segue teu coração. Que nem uma tia fala, aguou a boca, come. De repente, a tua última terceira dimensão. Come sem culpa, vai. Vai. Eu também acho isso. Não, acho que importa mais do que sai da nossa boca do que o que entra. Exato. Você vai ver, tá atrapalhando aqui a mesma coisa. Eu tô fazendo dieta. Mas eu não quero parar de comer meu chocolatinho. Mas eu vou ver um dia, se eu parar de comer esses 2 chocolatinhos, cara, vou perder mais 1 quilo no mês, vale a pena. Então tá, eu vou perder a vontade, mas pela minha consciência, não porque alguém tá obrigando. Ninguém gosta de trabalhar sob pressão, ainda mais o ego. Então, quando a pessoa fala, o que me fez parar? Sabe o que me fez parar? Assim, realmente, eu tinha tentado 2 vezes parar de comer carne, não tinha conseguido. Aí, que eu gostava, eu gosto do gosto, agora eu como outras. E aí, mas agora, o que eu acho que me incomoda mais na carne é o fedor que deixa no corpo, sabe?
Desacostumei a ficar fedendo. Aí, quando eu comprei um pedaço de carne, eu falei, ai, minha mãe vai feder tudo de novo. E aí, o processo de limpeza. E aí, quando eu li um livro do Fábio Del Santoro, do Curlix, o Andromedano, aí lá tava ele falando, mas que para quinta dimensão, corpos que tenham qualquer resíduo de animal, de um outro ser, né, qualquer cadáver, não vão entrar. Pronto, já não quis mais. Ninguém precisou nem mandar. Falei, não quero, não quero. Mas de todas as famílias. A questão da carne foi assim, eu faço os portais energéticos, né? Uhum. E aí eu deixei de comer carne no dia que eu fazia portal, Uhum. né? Porque eu dava canalização, fazia os processos energéticos. E depois disso, um dia meu filho chegou lá com um sanduíche, eu já comia pouca carne, sempre comi pouca carne. E aí, meu organismo enjoou, que eu não consegui comer aquele sanduíche cheio de coisa, maravilhoso, sabe? Que em outra época seria assim, eu não consegui comer. Quando chegou aqui, eu estava me sentindo mal uns dias. Eu disse assim, olha, eu tô com vontade de comer carne. Aí pronto, comi carne. Acho que uns 2 dias eu comi carne. Assim, eu me sinto livre, né, para escolher o que eu quero comer. Né? Se o meu corpo pedir carne, eu como carne. Né? Porque às vezes tem alguma substância ali necessária para o meu físico, né, para eu atuar com algum tipo de energia. Exato. Né? E se eu não tiver necessidade, eu não como. Então tá tudo certo. Aqui no Nordeste a gente come muito peixe, né? Muito marisco, camarão, essas coisas, mais do que carne mesmo, né? Tá tudo certo. Se tiver vontade eu como, se não tiver eu não como. A minha maior dificuldade em termos alimentares é o açúcar. Nossa, Que eu estou gradativamente soltando. Mas assim, soltando por soltar. Não é porque eu digo assim, eu não vou mais comer açúcar. Não, sabe? Meu corpo me pediu, eu não como. Hoje mesmo eu tomei um picolé. Tive vontade, fui lá, comprei, tomei, comi. Né? Então assim, um sonho de goiabada, adoro sonho. Né? Como meu sonho de goiabada, sem culpa nenhuma, tá? Mas sair de um padrão extremo de vício em açúcar. Exato. Então, para mim, isso é um ganho, até porque não foi nada forçado. Foi o meu corpo que foi deixando. Né? Então, tá tudo certo. E a gente aprende a respeitar esse avatar que a gente usa aqui. Né? Porque ele é um instrumento muito poderoso. Está registrado tudo aqui no nosso DNA, nas nossas células, a gente tem a nossa memória toda. Está tudo aqui. E é por isso que todo o processo vai para dentro. A resposta, você sabe, está dentro de você. Quando a gente começa a expandir, a gente começa a acessar a nossa sabedoria interna. E aí a gente deixa de terceirizar tudo, né? De querer que o outro diga o que é que a gente deve fazer. Né? Eu devo tomar uma cerveja? Não sei, quem sabe é você. Se você quer tomar a sua cerveja, tome. Exato. É com escolha. Se não quiser também, não tome. Agora, se você está na dúvida, né? Pare, vai para dentro e vê o que é melhor para você, o que é que funciona para você naquele momento. Exato. Mas eu nunca digo, não tome, ou faça isso, ou faça aquilo, ou deixe de comer carne. Não. De jeito nenhum. É complicado, porque a gente tem uma composição química de milhões de anos comendo carne. Para de uma hora para outra parar, entende? Tipo assim, a criança, para o desenvolvimento do cérebro, precisa de uma proteína animal. Por isso tem muitas crianças que nascem pescetarianas, né? Eu conheci o filhinho de uma amiga, ele comia ovo, mas ele não queria comer nem a gema. Não, isso aqui podia ser um bicho? Não quero. Eu tinha 6 anos de idade, 8, sei lá. Agora já come a gema, tal, tipo assim. Então tem processo no corpo que tem que desenvolver, tem frequência, está trabalhando. Cara, eu conheci um cara da Conscienciologia, um professor. Ele estava conversando assim, sabe? Daí agora eu tô comendo um pouco de carne porque eu tô tendo que ir lá no Brau fazer uns resgates, aqui. Ou seja, para você conversar, fazer negociação, é a mesma coisa que o meu marido sueco vai lá para favela, entendeu? Eu falo assim, o que tu tá fazendo aqui? Tem uma frequência de tipo assim, o que tu entende sabe, de vida, de verdade. Então, se você não tiver essa frequência, você não faz negociação, liberação. Então, tipo assim, a gente não pode julgar.
E cada um faz o que sente que o corpo está sentindo, sabe? Sim. Vai com consciência e tá com vontade de vai. Que eu falava pro meu marido, eu falo, cara, de vez em quando ele come carne, porque ele é muito sutil, ele vai embora, não pode nem dirigir, Beth, vai embora. Mas você não tá comendo? Eu falei, não tô comendo porque eu tô sentindo meu corpo quer sutilizar. Eu tô trabalhando com uma frequência e eu sinto que eles pediram para eu parar um pouco, para eu maneirar. Mas você é outra pessoa, você é um outro ser, sabe? Acho que você até comeria um pouco para dar uma aterrada aí para ver se fica aqui nesse planeta mais um tempo. Sim. Então, tipo assim, e eu falei, a gente é total flex. Eu falei, vou fazer isso. Eu falei, a gente é total flex. Porque às vezes eu como, meu corpo aceita, às vezes eu como, ele não quer, bota para fora. Eu não tenho o mínimo problema com isso. Não sai por cima, sai por baixo, então não tô nem aí, entendeu? Tipo, não tem frescura. É isso mesmo. A gente escutar o corpo, só isso, sabe? Eu sinto, não, nesse momento eu tô sentindo, eu tenho a vontade de comer spare ribs, né? Costelinha. Aí eu falei, tá, compra costelinha, vamos comer costelinha. Passei mal, vamos comer costelinha. Mas, sabe, escutar, eu acho que isso é muito importante. E essa coisa de parar, tem essa coisa muito do tem que. É aquela coisa que você falou, a gente no humano fica esperando alguém falar, né? É o pai, é a mãe, é o professor, é o chefe. E quando você vê numa vida que você pode fazer o que você quiser e começa a procrastinar, não sabe por quê? Porque não tem ninguém dando ordem. Então, tipo assim, é a gente tirar esses padrões, né? De limitação, para a gente poder se expandir, poder ser dono da nossa vida finalmente. Sim. Você falou da nossa questão de nos acharmos ilimitados, que isso dá medo. É um dos maiores medos nossos, né? É ser livre, é ser feliz e é se ver ilimitado. Porque nós estamos condicionados dentro da caixa há muito tempo, né? E aí quando diz assim, eu vou ser livre, tá? E agora, o que é que eu faço? Né? Eu trabalhei a vida inteira na prefeitura, né? No setor público. Foram 38 anos de serviço. E aí a gente batia ponto, né? Saída, entrada, saída. Aí, no final já, acho que os últimos 3 ou 4 anos, eu fiquei na auditoria. Então, a gente tinha flexibilidade de horário. Parte do trabalho era em casa, parte era nas empresas, parte era lá. Eu tive muita dificuldade de me adaptar a isso. Porque eu não tinha horário e eu não tinha uma carteira. Então, eu chegava lá na auditoria, né? Todo mundo compartilhava tudo. Então, cada dia eu sentava num computador, cada dia eu sentava numa carteira diferente, mas eu não tinha uma mesa fixa minha, né? Então, parte do trabalho eu fazia em casa no meu computador, né? Outra parte eu fazia no trabalho, e aí ia para as empresas fazer entrevista, depois fazer relatório e tudo, e eu não conseguia me adaptar a essa nova forma, né, de trabalhar. E levando isso para a nossa vida, é assim, a gente está condicionado a sofrer, a ter dor, né? A depender do outro, a ter vínculos emocionais doentes, tóxicos. Né? E quando a gente se vê livre, a gente diz assim, o que é que eu vou fazer com isso? E agora? O que é que eu faço? Falam que o cachorro tem esse comportamento, né? Teve um colega meu que separou e falou assim, eu estou igual o cachorro preso quando solta. Ele dá uma rodada em volta do quarteirão e volta para dentro de casa, porque não sabe o que fazer, só conhece aquilo. É o medo do desconhecido. É que nem o Matias fala, a gente tem uma geometria sagrada, né? Que, assim, a nossa tem uma geometria sagrada. Quando a gente sai e se joga no novo, tipo assim, quando a gente se separa, né? Foi uma experiência que eu tive, eu já saí algumas vezes de geometrias, assim. Você tá tudo certo ali, sua geometria, meus amigos, do local, e você se joga, você tem... Quando você vai com consciência, você já começa a construir aquela vida ali já dentro da sua energia. Por isso que é tão importante também a gente ficar sozinha. Então, assim, eu comecei a construir uma vida, tipo assim, primeiro eu anulei tudo quanto é tipo de custo extra no mês para olhar para minhas finanças, porque, assim, brasileiro, não sei, a maioria das minhas amigas fala isso também. A gente não quer nem olhar a conta, vai acontecer um milagre, aquela coisa, né? Eu falei assim, não, olhar para ali que eu tenho, quanto é que eu vou gastar, porque, né, outra situação. Parei de ajudar, que eu dava aquela coisa de cachorrinho, nananana. Eu falei, não, vou parar tudo agora, e agora eu vou olhar quanto é que eu tenho. Eu fiquei anos sem internet. Porque o todo é maravilhoso. Um pouco antes da pandemia, da pandemia, eu pedi para colocar a internet aqui em casa, que não tinha nem um cabo ótimo. E aí,
porque senão, se fosse naquela época, eu não ia conseguir tão cedo, não poderia trabalhar em casa. Mas aí agora eu vou pagar a internet por mês. E fui devagarinho, sabe, me adaptando a uma nova vida. Aí conheci meu segundo marido depois do meu processo de 5 anos de cura, da carência. Comecei a estudar muito sobre carência. E aí, meus dates, assim, que eu não queria relacionamento com meninos mais novos, fui curando, me apaixonava 3 dias por semana. E aí eu falei, eu vou curar, porque falaram, você não vai curar essa carência porque é muito intrínseca. Eu falei, não vai curar. Eu sou virginiana com acidente de escorpião, quando o escorpião tá falando que eu não vou curar. Eu falei, eu vou. Porque eu tenho que viver esse universo inteiro. Eu vou curar esse negócio. E aí fui. Depois de uns 5 anos sozinha, sem relacionamentos assim longos, tal. Eu não tinha como me apaixonar, porque eu sempre assim, me dei bem com pessoas mais jovens, pelo meu jeito. Acho que os mais velhos achavam que eu era meio retardada, não sei. Aí eu sempre me dei certo com os mais novos. E daí de um tempo, depois eu comecei a purificar os meus chakras, né? Falei assim, não, vou parar de me misturar para ficar na minha energia e vou me tornar o que eu quero atrair. Aí foi quando eu consegui meu bonitinho. A gente se encontrou num site espiritual. Aí a gente se falou 5 horas no telefone, se apaixonou. No dia seguinte ele me pediu em casamento. Eu falei, claro que eu aceito. 35 aninhos, ó. Um pitel lindo, um louro maravilhoso, consciente, tudo de bom. Falei, gente, se eu falar para não para esse negócio, o universo vai me dar um cachaceiro. Tudo que eu queria. O garoto, no dia seguinte, depois de comprar a passagem, chegou aqui depois de 12 dias, eu nunca mais fui embora. Estamos juntos até hoje, um relacionamento harmonioso. Eu tenho que te falar, Beth, e eu vou falar para a maioria das mulheres. No início, eu estava conversando com uma amiga que também estava passando pelo mesmo processo, enquanto uma pessoa muito legal, né? Aquela coisa desse momento. Depois eu vou te falar um trabalho que minha amiga está fazendo de negócio sobre as chamas gêmeas aí. E aí, eu falei assim, ele botava o sapato, Beth, no lugar errado ali. Isso tudo tem a ver com despertar, tá, gente? Quando a gente desperta para isso, se eu não fosse desperta, eu tinha botado esse homem para fora. Entendeu? E ele é um bilhete de loteria premiado para mim. Era o que eu queria. E aí, ele botou o tênis no lugar errado, perto da entrada. Eu já falei assim, isso não dá certo, eu vou terminar. Aí eu falei, André, você tá louca? Cara, você sempre fez porque o sapato tá no lugar errado. Aí eu falei assim, eu comecei a meditar sobre isso, né? Primeiro falar com ele com carinho, porque ele é muito sensível. Se eu falar um pouco mais alto, eu acho que ele desmancha. Ele é muito sensível. Tem 1,91 m, mas assim, ele vai ser. Eu falo que ele é a dama que eu jamais vou ser. Ele é muito doce. Ele é muito másculo, mas ele tem uma doçura, uma educação, sabe? Aquela coisa assim, nórdica. É nórdico. E aí, a Índia. Aí eu falei com carinho e depois falei assim, de onde vem isso? Essa minha vontade de jogar tudo pro alto. E eu comecei a olhar, Beth, não tem informação no meu corpo, da minha ancestralidade, de relacionamento feliz. Não sei o que é isso. Não sabia. Então, eu queria botar pra fora, porque eu estava acostumada só com tranqueira. Não tranqueira acima, tô falando relacionamento não consciente. Entendeu? É o medo do novo. Aí eu falei assim, é isso. Aí minha amiga falou a mesma coisa. Falou, cara, tô passando pelo mesmo. O cara é maravilhoso e qualquer coisa eu quero terminar. Eu falei, porque a gente não sabe o que é relacionamento decente. A gente só sabe o que é um relacionamento louco. De dependência, de carência, né? De ciúme. Aí eu fui trabalhando em mim, trabalhando para aceitar. A gente merece, né? Tipo assim, eu mereço. Eu trabalhei tanto o meu eu para poder atrair esse tipo de situação. Falei, gente, fiz vários estágios, sabe? Eu tive um relacionamento de 2 meses. Falei, cara, é possível a gente ser feliz no relacionamento. Mas a gente entender que nós merecemos e quebrar esses padrões, sabe? Porque agora vai começar um novo. É aquela coisa que você falou, tá vindo frequências novas o tempo todo. Pessoal, a ideia que acontece, minha cabeça, meu coronário. Eu falei, gente, não tem nada de novo. A informação está aí no ar. Você simplesmente alinha suas geometrias, coloca a intenção e começa a baixar. A antena está fechada. Você abre a antena, liga lá, liga o Wi-Fi, começa a receber. A intenção está tudo aí. Luz é informação. A gente está recebendo download o tempo inteiro e ativação o tempo inteiro. Né? Com relação a essa questão de casamento, eu tenho uma história muito interessante sobre alma gêmea, né? Eu estava em Portugal e aí, em determinado momento eu me mudei para o outro lado do Rio e os meus amigos ficaram todos em Lisboa. E aí eu estava muito sozinha do lado de lá, eu vinha, fazia minhas aulas e tal e voltava para casa. E passava o final de semana sozinha. Aí bateu uma carência bem legal mesmo. E aí eu descobri que tinha na internet
um trabalho de Theta Healing para atrair a chama gêmea. Aham. A alma gêmea, não era nem a chama, era a alma gêmea. Aí disse, eu vou fazer essa danada dessa meditação. Aí lá fui eu fazer a meditação do Theta Healing. Aí no primeiro dia que eu fiz, quem me chegava lá no Criador Tudo Que É, né? A gente botava a mão para cima e tal, pegava na mão da outra pessoa, pererê, parará. Quem me apareceu? Um ex-namorado. Aí eu dizia assim, fulano não. Esse eu não quero. Chegou no dia seguinte, eu fiz de novo. O fulano me apareceu de novo. Eu digo, não, fulano não. Aí fiz o terceiro dia, fulano me apareceu de novo. Eu digo, fulano não. Não fiz mais a meditação. Gente, eu casei com fulano. Ela falava, não cospe pra cima, a língua é o chicote da bunda. Menina, o homem estava no Brasil, eu estava em Portugal, o homem mudou para Portugal. Gente! Ficamos um ano separando, não dava certo. Na hora que eu disse fulano, não, eu já sabia. Mas estava sozinha, estava carente, não estava trabalhada. Foi uma experiência ótima, né? Eu não posso me queixar das coisas todas que eu vivi, né? Era muito divertido, né? A gente se divertia muito, mas não dava, né? Não dava, até porque era tão 3D e eu já indo, né? Uhum. O negócio não funcionava. E com as carências todas, a gente vai para um espaço que a gente quer cobrar do outro, um monte de expectativa que a gente tem, né? E que é nossa, que o outro não tem que atender. Exato. Né? Então, as coisas, sabe, não encaixam e se torna uma relação não nutritiva. Exato. Não nutre o ser. E aí a gente vai para as nossas carências antigas, as nossas questões foram tratadas lá na terapia. E eu via que eu repetia os padrões do meu primeiro casamento. De quando eu tinha 20 anos. Eu repetia, porque eu não estava trabalhada. Eu não estava curada em mim esse aspecto. E quando eu me separei do meu marido, eu disse, eu nunca mais me caso na minha vida. Eu levei 20 e tantos anos. Aí casei de novo. E agora eu digo de novo, não me caso de novo, não me caso de novo. Já estou casada com esta cheirando, acabou. Banana está de bom tamanho, eu acho que eu não podia escolher melhor. Então, eu não quero mais saber de casamento dessa vida física. Quando eu estava sozinha, foi engraçado esse processo, sabe, Beth? Quando eu estava sozinha, eu falei assim, cara, eu estava assim olhando, eu falei, tá, vou dar chance, porque eu sempre queria garoto mais novo, claro, porque sempre me atrai. Comecei a dar chance para os da minha idade, que na verdade era um cara que falava que era coroa, mas ele não era coroa, ele tinha minha idade. Só que ele tinha cabelo branquinho, sabe? Tinha cara de velho. Aí, terapeuta, não sei o quê. Mas todo zoadinho. Aí, eu falei, não. Quando eu olhei para o universo, eu olhei assim, eu falei, gente, eu tô bem. Eu tinha os menininhos, sabe? Purinhos de alma, limpinhos, sabe? Aquele ser assim, que você fica do lado para dar uns pensamentos coloridos, cheirando a ursinho, falou, como é que é o pônei, não sei o quê, querido pônei. Assim, aquela pessoa feliz, sabe? Tranquila. Eu falei, eu tenho os menininhos que eu encontro de vez em quando, a gente se diverte, canta karaokê, vê filme, namora, sabe? Passeia. Eu falei, tudo bem, universo, eu entendi. Eu vou ficar sozinha. E eu tô de boa com isso. Quando eu abri mão, Beth, aí o meu marido tava lá com uma namorada louca. Aí ele falou, relacionamento não é para mim. Eu quero ficar... Mas ele falou que no fundo ele queria. E ele fez uma leitura, não aconselho a ninguém, porque eu fiz pagar uma fortuna e não vale nada. É uma leitura que nem um mapa astrológico. Mas para ele deu. Quando a gente tem que receber mensagem, né, Beth? A gente recebe pipoca, uma pessoa vai falar na esquina. E ele fez uma leitura lá, Palm Leaf, lá na Índia. Aí eu, doida, fui fazer também. Gastei uma fortuna naquele negócio, não adiantou de nada. Não gostei. Ele estava do meu lado, ele falou, nossa, o teu foi tão diferente do meu. Eu falei, pois, era para tu, não era para mim. E eu quis, né, com o meu ego, fui lá. Eu falei, pronto, paguei para ver. E eles falaram, olha, você vai conhecer uma mulher bem mais velha, que eu sou 15 anos mais velha que ele. Bem mais velha, com muita experiência. Todas as frequências dos planetas que me regem. Ele sabia exatamente como é que eu era. Aí ele falou, você vai conhecer ela num site.
Aí ele falou, qual site? Eu não vou entrar em site. Aí ele escolheu o site espiritual, todo mundo pergunta qual é. É uma bosta, gente, o site. É espiritualsingles.com. É uma mulher que tem o green singles, vegan singles, tudo single, vegano, espiritual, é dessa mulher. É tudo horrível, não tem nem app, é horrível. Eu escondi o perfil lá, sabe? Tava uns anos lá, é tudo gente estranha. Sabe aquela festa estranha com gente esquisita? São os indianos me escrevendo, muito assim, estranho. Eu falei, eu não tenho, minha quinta série é muito forte, eu não tenho maturidade para namorar indiano. Porque eles falando inglês é muito engraçado. Meu marido imita. Eu me cago de rir. Eu falei, gente, imita indiana. É muito engraçado. Eu não tenho. Eu tentei, mas eu não consigo, porque eu fico o tempo todo. Eu não consigo. Eu tenho ataque de riso. Aí eu falei, não, gente, vou bloquear, vou fechar meu perfil. E aí, nisso, um dia eu falei, vê assim, dá uma olhadinha lá, porque você só vê quem tá online, tão ruim que é, sabe? Você só vê quem tá online. Eu vi, totalmente diferente do que tá agora. Tinha o cabelo meio raspadinho, agora tá comprido. Aí eu falei, essa boquinha, olho azul. Falei, tô precisando viajar, tá na Suécia, vou lá dar umas bitoquinhas. Porque eu tive um namoradinho na Finlândia, né? Aí eu falei, fui pra Finlândia, eu vou pra Suécia, que é do lado. Ué, aqui o ticket é barato. 100 pila, tu vai e volta, tranquilo. Eu falei, vou lá. Aí eu escrevi, ele me respondeu, no final ele que veio. Então, assim, aí ele falou, quando a gente se abriu mão mesmo de coração, não é assim, eu vou abrir mão porque aí vai chegar alguém. Não, quando eu abri mão, eu falei assim, tô de boa, tô beleza, universo. Aí a gente se atraiu. Porque Beth é aquela coisa, tá sozinha é maravilhoso. Agora, tipo assim, tem aquela pessoa ali te espelhando, te mostrando ali todo dia que você tem que ver ainda. Eu tenho muita sorte, ele é muito consciente, sabe? Mas ele me faz chegar, Beth, num nível de paciência, assim, de mestre. De mestre. Porque parece que ele não é humano. Parece que ele tá a primeira vez no planeta Terra, sabe? As coisas que ele faz, assim, Thomas, amor, isso não é assim, mas por que não? Porque a gente é o complemento. Então, ele faz totalmente o oposto do que eu faço. Ele tem um casaco cinza mescla. Eu falo, cadê o cinza mescla? Esse casaco é branco. Eu falei, é cinza, Thomas, é branco. E ele ri de mim assim como... É totalmente oposto. Se eu abro o negócio para um lado, ele abre para o outro. É impressionante, impressionante. É o espelho mesmo. Aí eu falei, Thomas, branco é ausência de cores. Isso aqui é branco. Eu falei, isso é cinza. Tá bom. Eu começo a rir, porque eu sei que não adianta discutir. E eu não vou brigar com ele. É porque eu entendo como ele... Mas isso que é uma cor de casaco. Exato, mas é interessante que eu falo, ele me chega num nível, tipo assim, ele vê exatamente o oposto do que eu vejo. Ele me obriga, pelo amor que eu sinto a ele, né, e pelo que eu quero desenvolver, a ver tudo do lado oposto, compreender e ficar quieta. Porque Virginia tem aquela coisa de você falar a verdade, e só eu sei de tudo, né? Aquela coisa que, tipo, não, olhar e falar, tá, eu te entendo, mas de verdade, eu entendo você, mesmo sendo totalmente oposto do que eu penso, do que eu acho que eu sempre achei. Então, assim, é um outro nível de desenvolvimento que eu não achei que ia chegar nessa vida. Não, vai chegar ainda mais, vai chegar ainda mais. Aí, falando aqui da diferença de idade, a minha mãe, em 1956, casou com um homem 10 anos mais novo, Uau. meu pai. Uau! Que legal! Já tem uma heroína. Que máximo! Então, assim, ela quebrou todos os paradigmas daquela época, né? Todos os preconceitos. E muito interessante é que quando chegou na época da separação, eles se separaram, eu tinha 10, 11 anos, por aí. A minha avó disse, como ter uma filha separada, desquitada? Para minha avó, aquilo foi um escândalo. Na época? Casar não foi, sabe? Mas desquitar era um horror na década de 1970, desde o início dos anos 70. Sim, sim. Imagina. Ainda era. Pois é. Então, assim, é muito interessante quando a gente olha para trás, né? A gente olha as histórias daquela época e vê o quanto a gente conseguiu caminhar enquanto humanidade, né? Em derrubando esses preconceitos e conseguindo olhar tudo de uma forma mais harmônica. Olhar as pessoas como seres e não
uma idade, né? Exato. Ou uma qualquer característica, né? Ou porque é branco, porque é preto, porque isso, é aquilo, porque é gay, porque não é, porque é homem, porque é mulher. Gente, todos somos seres e seres de luz. Todos nós estamos aqui com um propósito, independente se vamos fazer a transição, né, nós, indivíduos, na maioria ou na minoria, não importa. Cada um escolheu o seu caminho, cada um escolheu ainda se manter na matriz ou sair dela. Né? E a gente poder olhar para o outro e dizer, ok, ele está escolhendo ainda permanecer. E um dia ele vai despertar. Mas não sou eu que vou impor a ele que ele desperte. Né? E a gente olha muito isso para maridos, filhos, pais, mães, irmãos, primos, sobrinhos, né? Que a gente acha que por sermos parentes e por sermos próximos, nós temos a obrigação de esclarecê-los. Esclarecer sobre o quê? Tudo está dentro do outro. A gente não esclarece ninguém. É apenas a nossa forma de pensar hoje. A gente também já pensou como eles. Exato. E vamos pensar diferente mais para frente. À medida que a gente vai expandindo a nossa consciência, a gente vai cada vez, né, pensando mais diferente, porque a gente vai saindo da caixa cada vez mais. A gente vai tirando todos esses grilhões, essas correntes que estão nos prendendo e expandindo. E como eu digo, gente, a quinta dimensão a gente não conhece. A gente precisa se abrir para viver o novo. E o novo, a gente não tem referência. O nosso cérebro linear, a nossa mente linear, ela não tem referência do que é novo. Ela sempre vai puxar para o que ela conhece. Né? Porque ela tem todas as referências, então ela faz uma análise linear e lógica daquela situação para que você sofra o menos a partir daquilo que ela conhece. Exato, economizar energia. O cérebro é assim. É celular. Então, a gente está aprendendo agora a ir para o coração, a gente está aprendendo agora a usar a nossa intuição, a gente está aprendendo agora que o portal do coração é o portal da ascensão. É o nosso próximo passo enquanto humanidade. E a partir daí, então, é que a gente vai poder caminhar para o novo sem medo. Porque aqui a gente ainda tem medo. Aqui a gente não tem medo. Aqui também tem muita informação. Nossa, porque na verdade é tanta coisa. Vamos lá. A gente, nesse planeta, nós somos humanoides. Só muda a cor, o tamanho. Então, tipo assim, é um treinozinho. Porque assim, as pessoas, quero ver ET, quero ver. Eu falei, gente, é que eles falam, o pessoal fica pedindo para ver quando cria um holograma, se mija todo e cai duro. Entendeu? Tipo assim. Porque eles não querem chocar, eles tomam cuidado, tipo assim, com a gente para não chocar, etc. Mas assim, a gente acostumar, porque depois é um ser de 10 centímetros, outro de 10 metros, azul, verde, com chifrinho, sem chifrinho, aí tem o julgamento, que é o capeta, que não é o capeta, que não sei o quê. Não dá para ser assim, sabe? A gente tem que crescer, eu costumo dizer, como até 4 anos dizem que a criança acha que tudo acontece em volta dela por causa dela, né? Que ele é bem egóico e tal. E a gente está assim, porque a maioria dos humanos acredita que a gente é o centro do universo. E como diz o Matias, a gente está perto do furico. Sinto informar. Tipo assim. É isso mesmo. A gente entender que é um processo e que a quinta dimensão, como ele diz, eu gosto muito de entender dessa forma, tipo, a gente não vai entender a terceira dimensão da terceira dimensão, você entende da quarta. Tipo assim, quando você começa a conectar com as suas células, com o seu microcosmos, porque você está automaticamente conectado lá. Você, quando entende o funcionamento de uma célula, você entende o funcionamento de um planeta. Quando eu compreendo o meu corpo, eu conecto com as minhas células e sei o que o meu corpo está precisando ou não, está sentindo ou não, que já está me dando sinais. Eu estou aqui com 30 trilhões de células me conectando. São consciências que agem a padrões inconscientes de pensamento nosso. Imagina a consciência falar, eu estou com dor de cabeça, eu estou com dor de cabeça, eu tenho alergia, porque eu tenho isso, eu tenho aquilo. Você só está programando. As células não julgam.
Tipo assim, mamãe quer isso, vamos dar. O pessoal fala assim, por que tem para 2 mulheres que só casam com um homem que bate? As células, se elas estão vivendo várias vidas que estão apanhando, elas falam assim, eu estou apanhando, mas estou continuando vivo? Vou continuar, é assim que eu conheço. Por isso que você sempre vai procurar repetir. Porque, né, vai sempre ter alguma coisa de empurrar, evitando qualquer risco de você perder a vida. Por isso que o medo é tão, não é problemático, mas te bloqueia tanto, né? O que é o medo? É total desbloqueio de Deus, da energia divina. É total ausência da luz, da informação. Eu estava falando com ele, eu estava conectando com a rede social, eu falei, mas tipo, download? Ele falou assim, André, tipo, assim, não é download. Tudo bem, vamos lá. Que eu fico perguntando tudo, tá na hora que tá fazendo. Assim, você está tudo lá dentro, então agora você conecta com essa frequência vem, e essa frequência vai ressonar com o que você já tem e vai abrir os arquivos. Tipo assim, a maioria seria conexão de frequência, e não tem download, mas a maioria é frequência. Falei, tá, eu tô entendendo. Tipo assim, tá, tô começando a entender. Porque às vezes tem coisa assim, eu fico assim, por quê? Mas se a gente entender que nesse processo de crescimento, a gente vai começar a vibrar para a quinta. A quinta, tipo assim, como ele explicou, e isso eu entendo perfeitamente, porque parece que você está vendo, assim, sabe? Você, quando começa a falar, você começa a ampliar. Tipo, você quando você está na quarta, você começa a olhar o seu corpo, admirar, respeitar todas as. Como é que a gente vai? Né? As pessoas querem viver em comunidade, como diz a Cássia Faria. Quer ver, mas a maioria das pessoas não consegue viver bem com a família. Então, ainda vai conflitar. A gente ainda está muito dentro do eu pequeno, né? Que eu sou esse corpo, que eu sou isso aqui é meu, isso aqui é dividido. A gente está muito na divisão ainda, então fica complicado. Então, enquanto eu tô dividida, não tenho união nem com as minhas células. Então, quando a gente começa a conectar dentro primeiro, para eu entender quanto mais eu me conheço, por quê? O processo, eu falo espiritual, espiritual vem da palavra respirar, né? Tudo que respira é espiritual. Na verdade, o processo que eu acho, eu não gosto de falar espiritual, fica, espírito lá fora, burro. Não. Autoconhecimento, que não é nem para a vida, é para mais para quando a gente sai daqui, né? Para saber o que vai acontecer. A gente só conhece, o cérebro humano só conhece uma coisa com comparação. Então, só vou conhecer o outro à medida que eu me conheço. Eu só conheço você na profundidade que eu conheço a mim. Senão, tudo vai parecer superficial. Então, quando eu começo a chegar nessa consciência, aí eu vou ampliando, e aí a quinta seria o quê? Eu observando a terceira, a quarta, e a quinta é total observação e tipo. Como é que é? Joy. Tipo, você total. É um estado de neutralidade, sem julgamento e crítica alguma. Tipo, você tipo, é o gozo total. É o estado de pleno. Como é que eu vou dizer? Orgasmo de consciência. Ou seja, eu tô, sabe? Eu tô aqui, tô feliz, tô bem. Meu corpo tá bom, tá sadio, eu tô expandida. E você observar isso e ficar na contemplação disso tudo. E não sair. Sim. Eu acho que o problema da gente é sempre sair de uma era ou sair de uma situação, de um ciclo, com raiva daquele ciclo. Não quero, vou. Vamos sair, vem me levar daqui, vem a nave. Não vai, amigo. Não vai. Porque você veio para vir. O negócio não é voltar para casa. A coisa é ter saído de casa. Porque ser um ser de luz, a gente já é. A gente veio aqui experimentar. Se fosse para ficar meditando na vida eterna, a gente ficava lá, mas é chato pra caramba, por isso que a gente tá aqui. Sai daqui, ainda vamos pro outro, vamos procurar ainda mais uma baguncinha, um furduncinho. Mais consciente, mas é um furduncinho. Então, tipo assim, aquela coisa, vai daqui, porque não vai assim, porque é fuga. Que nem tem amiga minha fala, a ideia, esse cara não dá, vou separar, eu falei, vai fugir da tranqueira? Você tá falando que o cara é uma tranqueira. Se você não aprendeu com ele, não sair bem desse relacionamento, você vai atrair um outro tranqueiro igual a ele. Então aproveita e aprende com ele que você tem que aprender para atrair uma coisa melhor. Porque assim, quando a gente sai de uma situação fugindo, a gente não aprendeu ainda. Então, quando eu aprendo, eu compreendi, eu tenho clareza, né? Como você falou, a luz é informação e magnetismo é amor. Então, tipo assim, aí eu consigo atrair o que eu estou vibrando de consciência mais elevada. Não vou atrair uma coisa que está na mesma consciência. Então, tipo assim, eu vou atrair uma coisa na mesma consciência. Então, dependendo de como é que eu tô, eu vou ver. Quando eu separei, Beth, meu ex-marido não me beijava na boca. Isso não gosta muito de beijar. Eu achava que eu ia ensinar ele ia gostar, mas não aconteceu. Aí, falei, eu quero beijar! E aí, eu fiquei com um cara meio doidinho. Doidinho assim, meio avoadinho. O segundo também, eu falei, para tudo, Andréia. Você tá muito doidinho. Porque comecei, eu tô atraindo os doidinhos.
Falei, vou me aterrar primeiro, vou me assentar para ver o que eu quero na minha vida. Então, tipo assim, é muito fácil para ver como é que tá. Quem está em volta de você fala que nós somos o resultado das 5 pessoas que a gente mais tem conexão, né? Como eu sou mulher das cavernas, né? Eu sou eremitona com meu marido. Agora a gente vai começar a se conectar. E tipo, você vai começando a entender a sua energia, como é que você tá, o que você, a pessoa que está traindo, que está falando com você, para a gente poder entender, porque tudo vai ser reflexo. Então, o que é o despertar? É eu entender que tudo que está lá fora é somente um reflexo do que eu tô vibrando. Eu estou atraindo coisas para me mostrarem e toda a minha vida é 100%, 120% responsabilidade minha. Seja consciente ou inconsciente, antes de vir para cá ou não. Ah, não tem livre-arbítrio? A gente escolheu, a gente está vivendo a escolha do livre-arbítrio. Antes de vir para cá, a gente escolheu essa experiência. Então, é o nosso livre-arbítrio. Aí aqui a gente vai ter uma coisa, né? Tipo assim, que caminho que eu vou tomar? Mas a gente já sabe mais ou menos o que a gente escolheu. Quem não lembra? Numerologia, astrologia, eu sempre recomendo, porque já lembrando as coisas que veio para fazer. Então, mas assim, quando a gente vê desse modo, fica muito mais fácil. Aí acaba o drama, né? Não é ninguém que eu não sou a vítima, não tem alguém que tá fazendo mal para mim, por que isso tudo é assim, é minha Nossa Senhora? Não, amigo, eu que escolhi. Tipo assim, sabe? Aconteceu alguma coisa? Tá, por quê? Não é que quem fica, ai, porque quem fica espiritual fica todo zen, fica tudo maravilhoso. Não! O mundo não muda, muda a nossa percepção quanto ao mundo. Né? Que tem uma cliente que falou, Déia, tá fazendo alguma coisa, eu tô meio doente, não sei. Por quê? Eu falei, por quê? Ela, não, meu marido grita comigo, eu sempre grito com ele, brigo. Agora ele grita, eu não tô nem aí. Parece que eu nem tô lá. Tô numa paz. Eu não sou assim. Ela tava doente. Eu falei, agora, isso é você. Eu quero um desassédio em volta, que fica lá, ó, para conflitar. Pois é, quando a gente se vê livre, né? Que é o caso que ele está falando, né? Da liberdade. Aí o que a gente vai? A gente quer trazer a tranqueira de volta, porque a gente não está acostumado. Aí a gente pensa que a gente era aquilo, quando na verdade a gente está agora se conhecendo e vivendo o que somos, que é a paz, que é o amor, que é a harmonia. É olhar diferente, é de dentro para fora. E ninguém, gente, machuca ninguém. Todas as pessoas que chegam na nossa vida chegam para nos mostrar algo, para nos ensinar algo. E se nós olharmos para todas essas pessoas como um presente e agradecer, a gente pode transitar por tudo, como você falou, né? Sai daquela situação, mas sai bem. Sai agradecendo o que viveu. Sai agradecendo o que foi aquela experiência daquele relacionamento, ou seja lá do que for. Né? E aí você sai bem, você sai nutrida. E aí você pode dar um passo seguinte, né, com mais clareza, com mais consciência. Algumas pessoas perguntaram aqui, jamais lá na frente, né, sobre algumas questões. Para todas as questões, eu aconselho uma única coisa: pede clareza. Você não sabe o que pedir, você não sabe para onde ir, pede clareza, porque está dentro de você. Você se conecta com seu superior, as informações estão chegando. Seu superior está completamente ligado à fonte, todas as informações estão disponíveis para você, em todos os aspectos e áreas da sua vida. Então, você pede clareza. Quando você pede clareza, você não está pedindo para fora, você está pedindo para dentro. Aquela informação que está dentro de você, ela vai ser acionada e você vai entender o seu processo. Seja para sair de um relacionamento, seja para entrar em outro, você comer carne, frango, peixe, seja lá o que for, pede clareza. O que faz sentido para você, o que é a sua verdade, que sai do seu coração. Fora isso, não existe verdade alguma. Nem o que eu falo, nem o que a Andrea fala, nem o que ninguém fala. A verdade é sua, do seu coração. Você é o seu guia, você é o seu mestre. Não dê o seu poder nas mãos de ninguém. Exato. Você se autorregula. Você se autorresponsabiliza. Você cocria o que você quiser. Você é o mais puro poder da luz. Você só precisa se reconhecer nisso. Exato. Nós somos a fonte em movimento aqui. Né? E cada um vem viver uma experiência única. Eu acho que acontece muito de um querer olhar, eu queria aquilo, vou fazer aquilo. Seja você a expressão única do seu ser. A gente veio aqui
para viver uma coisa diferente de cada um. Então, Sim. quando eu assumo que eu vim ser, você tem a força do seu ser. Porque enquanto você sai da sua atenção, coloca a atenção em outra coisa, você está onde a sua consciência está, a sua atenção está. Você sai do seu eu e vai dar energia para uma outra pessoa, para uma outra coisa, e deixa o seu corpo meio que vazio, vamos dizer assim. Então, tomar posse do que você é. Então, tipo assim, então cada um vai ter... É que nem impressão digital. Lá fora a gente não tem nome, a gente tem frequência. Isso. Então, seja a sua frequência. E não importa o que é que seja, é uma experiência, não tem julgamento, não existe Deus punitivo, não existe nenhum ser que julgue a gente, nada. Nós somos crianças brincando no parquinho, eles têm maior consciência disso, maior paciência, tranquilérrimo. Só a gente tem essas paranoias, a gente está no planeta escola. Todo o sistema de ensino é baseado em erro. Por que a gente fica se martirizando que erra? Erra uma, duas, três, tá tudo bem. A gente erra 10 só para ter certeza que tá bem erradinho. Mas, sabe, não cresce. A gente é aqui para aprender, sabe? Isso. Então, aproveitar, de repente, a nossa última terceira dimensão. E tá tudo bem. Tudo ótimo. Exato. Maravilhoso. Se conseguir aprender uma coisinha, poxa, estuda um pouquinho por dia, então. Ah, mas eu quero evoluir. Dá uma estudadinha, aprende uma coisinha, evolui. Ou então pega um violão, sabe? Essas coisas ativam a gente, os nossos potenciais. A arte, a gente leva disso que a gente só leva daqui, é o bom humor, a arte, né? E tem mais uma coisa, criatividade. Para mim, humor e criatividade... Eu tô com tudo. Eu sou artista também. E aí, mas a minha vida é muito dura. Minha filha, só se cresce aqui. A gente... é porque é sofrimento? Não. Aqui a forma de aprendizado é essa. É que quando a gente não aprende, já está sofrendo. Quando a gente aprende, fala, tive aprendizado. Porque agora, quando acontece um problema, não é assim, ai meu Deus, que droga, não sei o quê. Não. Olha, tá. Primeiro, antigamente eu olhava assim, sabe, Beth? Assim, o que isso está querendo me mostrar? Por que aconteceu isso? Essa mosca, o que ela está fazendo aqui? Que sinal que ela quer dar? Aquelas paranoicas. Aí, tipo assim, e depois você vai entendendo, aconteceu isso, aonde eu criei isso? Por que eu criei isso? Por que eu tô querendo ter isso tão forte na minha frente para mostrar o quê? Né? Tem gente que fala assim, deu tudo errado, não sei o quê, o que tá acontecendo? Eu falei, cara, é muito simples, tá dando tudo errado porque não é para ser. Porque quando tá certo, vai fluindo. Tem umas dificuldades, às vezes sim, mas se você tá dando errado, tá dando murro em ponta de faca e tá sofrendo, é porque ainda não aprendeu. Então vai ter que bater mais um pouco, dar uma porradinha a mais, aí de repente você aprende. Mas é fácil de entender o fluxo. Isso que é o fluxo, as coisas vão fluindo, você tá no caminho. É assim, eu fico imaginando assim, Beth, me veio uma imagem assim. Você escolheu esse caminho, planejou com o universo, só vou pegar esse caminho aqui. Aí eles foram asfaltar, bonitinho, botaram luz no caminho. Linda a luz, tudo bonito. Aí você chega naquele caminho e olha assim, não vou pegar esse, vou pegar aquele ali todo esburacado. A espiritualidade, começa a tapar e joga aquele cimento, bota aquele negócio em cima do buraco, e você vai, tudo dá ruim, e fala, ai meu Deus, eu vou desistir, eu vou pelo caminho, bonitinho. É isso mesmo. Não tem julgamento, vai furar os pneus, vai ter que baixar um borracheiro, mas é o caminho, né? A graça é o caminho. A gente escolhe se quer ir com leveza, seguindo o fluxo, ou se a gente quer ir no esforço, né? Quebrando aqui, quebrando ali. Então, quando a gente começa a ter consciência, né? A gente começa a observar o que está no fluxo e o que não está no fluxo. Gente, como é estar no fluxo? É leve. Como é não estar no fluxo? É denso, pesado e exige muito esforço. É só você observar o que você está fazendo em cada situação, em cada relação. E quando você mudar algumas coisas de dentro para fora, aí você muda e vê que você entrou no fluxo. Isso é perfeito. O universo é perfeito. A gente está muito preocupado o tempo inteiro em como as coisas vão acontecer. Como a gente quer ter as coisas. E a gente se esquece que o como é com o universo. A gente cria. E como vai chegar para a gente, não importa. Porque a nossa mente lógica e racional não conhece tudo e não vai mostrar para a gente as possibilidades que estão fora das referências que ela tem. Eu sempre dou um exemplo de um carro, né? Você quer comprar um carro. Você quer um carro novo. Mas aí você acha que você tem que comprar o carro. Quando você
se você tem que comprar o carro, o universo vai dar esse carro comprado. Mas você vai ter que juntar o dinheiro ou fazer um financiamento e ficar pagando aquele carro. Quando você quer um carro e você joga para o universo, esse carro pode ser dado. Você pode ganhar um sorteio, alguém lhe presenteia. Existem não sei quantas formas desse carro chegar até você que não seja você comprando. Mas a gente amarra tudo, porque a gente quer controlar o como. Como este carro vai chegar para mim? Eu comprei um carro num shopping. Entrei no shopping, minha filha ia para um almoço com umas amigas. Eu tenho uma história assim bem doidinha. Ia para o almoço com as amigas, só que a gente chegou muito cedo. Aí tinha uma demonstração de um carro lá no centro do shopping. E aí nós fomos fazer um test drive. Eu me apaixonei pelo carro, comprei o carro. Eu falei, você compra um carro no shopping? Você comprei aí, qual é o problema? Tava lá, então, estava lá, eu gostei, o cara fez um monte de desconto, né? Não, porque isso, porque aquilo, que eu te dou isso, que eu te dou aquilo. Eu peguei o outro carro que eu tinha, né? Vendi, peguei o dinheiro, completei e comprei um carro novo. Qual o problema? Então, assim, isso foge da cabeça das pessoas. Não acreditam numa coisa dessa. Que nem uma vez que eu pintei minhas unhas de amarelo fluorescente, estava na moda, né? Chegou aquela moda. E quando eu cheguei no trabalho, a encarregada disse assim, como é que você vai auditar com essas unhas? Eu disse, da mesma forma se eu tivesse com outra cor. É até bom se faltar luz, o pessoal me acha. Não é? A gente se preocupa, a gente dá limite para uma coisa ilimitada. Isso que eu estava falando. Esse negócio do carro, muito engraçado. Eu estava querendo um carro na época e meu ex-marido assim falou nada. Eu vou te dar um carro. Eu falei, demorou. Antes que ele me desse ideia, eu falei, esse aqui, ó, vamos lá, fomos lá, fiz um. Eu não podia sair do estacionamento porque estava sem placa. Aí eu dirigi o cara, uau, ela sabe dirigir de ré. Eu falei, porque eu comecei a dirigir com 14 anos de idade. Eu estacionava o carro do meu avô e tal. E aí eu falei, é esse. Falei, falou que vai dar? Falei, então vamos lá agora, ó. Já tá aí, pronto. Mas uma amiga minha falou assim, daí eu quero dinheiro. Eu falei, meio complicado, o universo não entende que é dinheiro. Dinheiro é uma energia. Falei, mas você quer dinheiro pra quê? Ela, eu quero viajar. Eu falei, pede a viagem. Isso. Falei, eu quero viajar, eu quero viajar. Desde 2 ou 3 dias depois, teve uma colega que ligou para ela e falou assim, cara, é meu aniversário, eu quero viajar, não sei se era para Itália, mas não tem ninguém para ir. Vamos comigo, eu pago tua passagem, eu pago tudo. Ela me olhou assim, eu falei, tá vendo? Olha aí, a tua viagem. Não era o que você queria? Então, É bem não limite o universo. Que nem eu desejei aqui, quando eu conheci esse lugar, eu conheci porque eu vinha meditar aqui atrás na cachoeira, eu falei, eu quero morar aqui nesse bairro. E esse bairro é tipo de milionário. E aqui na Suíça, assim, o lugar mais caro, onde tem mais gente rica, eles pagam a maior parte do imposto, a gente fica com o imposto mais baixo. Então, para gente normal, que tem um salário normal, o imposto é mais baixo. Então, é muito difícil conseguir apartamento. Muito difícil. Mais difícil conseguir marido. Eu fui descobrir isso. E aí, aqui, eu olhei esse apartamento. Eu só olhei 2 apartamentos aqui, Beth. Um foi onde eu estacionei meu carro, depois demoliram. Ainda bem que eu não fiquei lá. E esse segundo aqui que eu olhei, não fiquei muito assim, mas falei, tá. Mas é ótimo porque não tem ninguém em cima de mim. Apartamento é assim, sabe? Tem aquele telhadinho assim ainda. E aí foi que eu consegui. E eu falei assim, eu pedi só. Eu quero morar, eu quero achar um apartamento que eu possa pagar naquele lugar. Foi isso. E tinha uma colega minha que na época queria morar não sei aonde. E ela botava, é o segundo, terceiro andar, esse lugar tal, com não sei quantos quartos, não sei o quê. Eu falei, você está limitando muito o universo. Ela falou, mas você conseguiu? Eu falei, mas eu só fiz 2 pedidos. Lá que eu pudesse pagar. Aí eu falei, serve para morar aqui onde eu tô? Ela não tá. Aí comecei a rezar. O moço aqui de baixo, que estava 10 anos ali, tinha um consultório, não sei, saiu e ela veio e tal. Agora já saiu também, ela tem outro lugar. Mas, tipo, vai, cria, olha, visualiza e solta. Aquela coisa, não precisa ficar sigo pedindo o tempo todo. Não. Tem que ficar alegre o tempo todo, como se tivesse conseguido. Quando eu consegui esse aqui, eu saí daqui, eu senti aquela energia como se alguém tivesse me ligado. Você conseguiu? Tava dirigindo, eu gritei e soltei. Demorou 2 semanas. Outra semana complicada. Eu achava que não vinha mais, eu tava procurando outro. Quando o cara me ligou, eu tava no mercado,
Ele, senhora Júlia, a senhora daqui a apartamento, eu, claro! Tipo assim, então É bem assim. exato, vai na Eu já aprendi alegria, vai na alegria, também. porque aí você Eu sobe a agora não frequência, o que é ligo. bom chega. Porque na preocupação, eu estava outro dia perguntando, sabe, Beth? Alguém tinha perguntado a preocupação. Eu falei assim, por que a preocupação é tão ruim? Aí me mostraram. Preocupação a gente já sabe, se preocupar. Mas quando eu me preocupo é porque eu não confio. Se eu me preocupo é porque eu tenho medo. Então, quando você tem medo, você não confia no seu próprio plano divino, você não confia no Criador, você não confia na luz. Então, ou seja, Isso, é total desconexão. Você está no medo, é total desconexão com a fonte. Então, tipo assim, não justamente. dá para se preocupar. A gente afasta tudo. Né? Que falaram a A preocupação minha não afasta o leitura, dinheiro, porque o dinheiro é uma energia de movimento e alegria. isso. A minha leitura de preocupação é você se preocupa, né? Você se ocupa antes de algo que não aconteceu. Você pega a sua atenção, sua energia e coloca toda numa coisa que você acredita que pode acontecer. E geralmente não é coisa boa, Cocria, né? geralmente, né? Quando a gente se ocupa com algo que pode acontecer, né? É algo que a gente se contém por medo, né? Eu gosto de dar o exemplo de o filho saiu, foi para uma festa ou foi para uma viagem. As mães ficam alucinadas, acreditando que tudo de ruim vai acontecer com o filho. Não acontece nada, o filho sempre volta para casa, né? Mas ela fica ali colocando aquela energia de que vai acontecer alguma coisa. Ai, meu Deus, se alguém se aproximar do meu filho, ai, meu Deus, um acidente, Filho isso, se assediador, filho assediador. beberem, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. A mesma coisa, né? A gente devia fazer a mesma coisa ao contrário, né? Meu filho está tão feliz lá, que bom, ele vai chegar inteiro, feliz, saudável, realizado, né? Então, assim, por que a gente não inverte as nossas preocupações, né? Para a gente ter realizações ao invés de preocupações. Eu acho que a gente precisa urgentemente mudar o nosso olhar. E principalmente nós que estamos despertando. O movimento não vai ser feito por quem está dormindo, vai ser feito por quem está acordando. Uhum. E nós é que vamos mudar passo a passo. Exato. André, foi um prazer conversar com você. Realmente adorei. Eu acho que a gente já tem tempo aqui. Gente, eu tive como te agradecer. Maravilhoso, adorei o papo, adorei te conhecer também, muito bom. Eu não me lembro nem quem foi que me disse que era para te convidar, que você era ótima. Obrigada. Nem me indicou você. Eu vou estar, você tem muito com a Maris, né? Eu vou estar com a Maris e Dalino lá no evento da Kelly. Sim. Uma galerinha. E eu não sei mais quem também. Eu sou muito, sabe? Tá tudo certo. Nós estamos agora com um evento em setembro que nós vamos fazer lá em São Paulo, presencial. Ai, que legal. Vai ser em setembro, dia 2 e 3 de setembro, eu, Marisa e o Matheus. E o evento foi todo canalizado e a gente já está lá com a pauta. Estamos já fazendo a parte de preparar a divulgação para a gente poder colocar aí para rodar. E tem outros projetos também aí com a Marise que a gente está correndo tudo em simultâneo. Que legal. E está tudo ótimo. Meu amor, gratidão. Fala aí o seu Instagram. Meu Instagram. Para as pessoas. Obrigada. É André Schuller 999, todas as minhas mídias, YouTube, André Schuller 9999. Schuller, vocês sabem, SCH, só tem um L e tal. E eu tenho umas meditações gratuitas também aos domingos. O pessoal tá tendo um monte de coisa legal lá. Todo domingo às 5h30 da tarde do Brasil, no YouTube, no meu canalzinho. E o meu site é andreaschuller.org. Então, se você quiser, me manda o direct. E o seu canal do YouTube é André Schuller também? Bem, 999. Tudo minhas mídias 999. Tem até no TikTok, só que eu nem vou lá. Eu também. Eu tinha resistência com o Instagram. Agora eu tenho resistência com o TikTok. Tá tudo certo. Beijo, meu amor. Gratidão, uma boa noite para você. Obrigada pela disponibilidade, por seu carisma, por seu carinho, por sua atenção, por sua luz que trouxe aqui pra gente. Muito beijo, beijo, beijo. Beijo. Tchau. Tchau.
Tchau.